Em abril de 2022, o prefeito Mário me faz um convite para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social, para a gente poder desempenhar esse trabalho da questão da regularização fundiária e também nas questões sociais aqui do município. E eu acabei aceitando para poder contribuir também. E deixa eu só fazer um parênteses, que isso já é muito forte, já é um sinal muito forte, porque o Mário vem muito do social, né? Da assistência social. Então, se ele coloca alguém para cuidar dessa parte social, é porque ele confia muito na pessoa. Muito. Interessante. E ele até, quando me fez o convite, ele falou, olha, estou te convidando para minha menina dos olhos de ouro, que é de onde eu vim, que é onde eu tenho um apreço e um carinho muito grande. Então, isso, sem sombra de dúvida, foi um gesto que naquele momento eu já entendi como um gesto de confiança. E a gente desempenhou um papel interessante lá na Secretaria de Desenvolvimento Social. E no dia 15 de dezembro, no meu aniversário, o prefeito foi até lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, eu fiz lá um bolinho para os funcionários. E aí ele falou para mim, olha, eu queria que tu fosse lá no meu gabinete hoje à tarde, para a gente conversar. Daí eu falei, claro, prefeito, vou até lá. E eu pensando que ele ia, sei lá, me dar um presente, bater uma foto comigo, uma coisa em função do meu aniversário. E eu chego no gabinete dele à tarde, tá ele na ponta, a vice-prefeita Maria Regina e a secretária Patrícia ao lado da vice-prefeita. Eu entro na sala e eles começam a conversar, olha, a Patrícia assumiu um convite do governador para ser secretária adjunta da Educação. E eu sem entender muito, né, o que eu estava fazendo no meio daquela conversa ali, e eles falando e tal, e olha, e ela vai ter que deixar o cargo praticamente agora no começo de janeiro. E eu, pô, que legal, Patrícia, parabéns. E aí eles assim para mim, olha, a gente olhou para dentro do governo e os três definiram de que o teu nome seria o nome para poder substituir a Patrícia na Secretaria de Educação. Daí eu fiquei branco, né? Deu aquela pausa. Daí eu falei, gente, primeiro agradecer a vocês pela lembrança, mas vocês têm certeza do que vocês estão me pedindo? Daí eles falaram, não, a gente tem, pela tua sensibilidade, pelo trabalho que tu vem desempenhando na Secretaria de Desenvolvimento Social. E aí eu falei, olha, eu não costumo fugir dos desafios que me são impostos, mas vocês sabem que vai dar ruído, né? Vocês sabem que isso aí vai gerar um grande ruído na rede. Não tem problema, a gente está contigo. Eu falei, se vocês três estão comigo, vamos para frente. Mas deixa eu te perguntar, qual que seria esse receio de que ruído que seria? Porque todos os secretários de educação que eu pesquisei, daquela época ali, de 90 até a atualidade, todos tinham uma ligação com a educação. Ou eram professores universitários, ou eram professores da rede, ou da rede estadual. Tinham uma ligação com a educação. Sim, sim. E eu como secretário tem uma ligação com, tipo, a medicina e tal. Exato. Certo. Então, claro que não é uma obrigatoriedade, mas se historicamente vem nessa tocada... Sim. Se esperava de que a substituição da secretária Patrícia, que, como eu te falei, ela estava há muito tempo, né? 7 anos ela permaneceu no cargo, então se esperava que saísse de dentro da rede alguém para substituí-la. E aí quando foi anunciado o meu nome, até fica aí uma curiosidade, né? Quem voltar lá nas publicações do Mário, das redes aí da época, vão ver que eu apanhei bastante no sentido de que, mas para que colocar um vereador na educação, deixa o Matias na desenvolvimento social, será que no meio de 5 mil servidores não tem alguém com capacidade para assumir a secretaria? Enfim, vários comentários ali. O teu receio estava correto, né? Sim, total, mas o prefeito também já óbvio, sabia, né? Mas eles me deram uma carta branca e uma confiança assim que eu sou eternamente grato, né? Eu sempre digo, não me canso de falar, eu recebi um presente deles, que foi essa oportunidade de ser secretário de Educação. E aí a gente começou esse trabalho justamente pensando no que a gente poderia contribuir, porque já muito estava sendo feito na parte pedagógica, mas se faltava um olhar diferenciado na questão da estrutura física. E aí a gente começou a trabalhar nessa grande reestruturação das unidades de educação, onde esse governo do prefeito Mário e da vice-prefeita Maria Regina disponibilizaram 150 milhões de reais para a gente poder
dar uma nova cara para a questão da estrutura física. E aí, pela minha experiência administrativa, a gente pôde dar celeridade nesses processos para que a gente conseguisse tirar do papel essas reformas. E a gente está conseguindo ainda, né? Conseguimos entregar muita coisa. Claro. Eu vejo também, assim, pelas redes ali, tinha muita escola que chovia dentro. Muito, ainda tem bastante. Ainda tem, né? Tem bastante. Vocês também conseguiram fazer cobertura de ginásios, né? Em muitos ginásios escolas. novos, né? A gente fez reformas gerais de escolas. Existe, inclusive, uma escola nova, né? O Vilas Vieira. Estadual, beleza. Então, porque eu achei que, como era um prefeito de Blumenau, achei que fosse municipal, mas não, estadual. Estadual. E aí a gente se dedicou nessa parte, né? Da parte estrutural, na parte... Que é muito importante. Muito, demais. E tomara que a gente tenha mais tempo para colocar ainda mais isso, implementar mais isso, para que a gente possa diminuir ainda os traumas que a gente tem, né? Muito tempo ficou sem investimento nessa área e agora a gente está tentando recuperar esse tempo perdido. Até muitas pessoas às vezes na rede vêm, e a minha escola, quando é que... Eu falei, digo, gente, a gente gostaria de fazer todos ao mesmo tempo. Infelizmente, o cobertor é curto. Né? A gente tem que começar por um lado. Existe mas a expectativa, sim, um cronograma, né? Sim, a expectativa. Assim como existe negócio de cronograma das ruas para ser asfaltado, existe também das escolas que, por ordem e por prioridade, né? Por necessidade. Né? E aí, falando também depois dessa visão que a gente teve de poder dar uniforme, material pela primeira vez. Foi esse ano, né? Foi esse ano. Isso foi um trabalho que vai ficar marcado na história da cidade. E isso se deu em função das visitas que eu fazia nas unidades. Era uma vontade antiga do prefeito, que nunca tinha saído do papel. E aí, nas primeiras visitas que eu fiz, seja na educação infantil quanto no ensino fundamental, falei, gente, a gente tem que ter uma padronização do nosso uniforme. A gente tem que ter uma padronização do material. E se a gente tem recurso, por que a gente não fornece isso? A gente tem alguns bolsões aqui na cidade que, às vezes, quem mora na região mais central da cidade, às vezes, nem conhece. Né? Por exemplo, a Rua Araranguá, Rua Coripós, Pedro Kraus. São realidades que, às vezes, as pessoas não sabem. Mas que, quando você começa a visitar e vê as dificuldades que essas pessoas têm, isso faz com que você mude o seu ponto de vista. Então, nós temos unidades hoje dentro da rede pública municipal que nós temos o de jejum. Porque as crianças vêm de barriga vazia para a escola. E se a escola não der alimento, elas não vão ter o mesmo rendimento. Então a gente já dá uma alimentação às 7 horas da manhã para que essas crianças possam ir para a aula alimentadas. E aí se concentrar, né, naquilo que quem é que vai conseguir prestar atenção em alguma coisa de barriga vazia? Perfeito. E sem sombra de dúvida também essas crianças, muitas delas, a melhor refeição que elas fazem é dentro da escola. Então é uma dificuldade que a gente tem que saber administrar. E a questão do material e do uniforme veio disso, de eu fazer visitas, seja lá na Velha Grande, ou até no Alistilho, no Araranguá, ou na Coripós, enfim, ou em várias outras localidades, e ver essa dificuldade das crianças irem com qualquer roupa, às vezes até de pé no chão. Porque elas não tinham condições, os pais não tinham condições de dar esse uniforme. E também a questão da segregação. Até que ponto você dá um uniforme de uma forma e o que tem a possibilidade de comprar um outro uniforme, já não começa a gerar um bullying naquelas crianças. Porque aquele lá o uniforme ele já tem esse aspecto, né? Você reduz, né? Você coloca todo mundo de forma uniforme, né? Então não tem essa distinção social ali dentro, né, do colégio. Até então o município dava uniforme para as famílias com vulnerabilidade social. E aí tu já identifica quem tem vulnerabilidade. Mas era um uniforme diferente daquele outro que poderia comprar. Então já tinha essa diferenciação. E aí, a partir do momento que a gente diz, não, todo mundo vai usar? Todo mundo. Exatamente. E vamos dar, foi uma das minhas premissas. Eu falei, olha, nós vamos dar uma coisa de forma inédita. Então a gente não pode errar. Nós temos que dar uma coisa que não pode ser um tiro no nosso pé. Então vamos dar um kit de uniforme robusto. Aqui em Blumenau é uma cidade que chove muito. Então não adianta a gente dar uma camiseta, uma bermuda, uma calça. Vamos dar um kit de uniforme com 3 camisetas, com 2 calças, com 2 bermudas, com um moletom. Sem miserinha. Que é para dar a possibilidade das famílias fazer a rotatividade. Da mesma forma, material. Né? Quantas vezes eu chegava nas escolas e a criança estava ali com um toquinho de lápis, né? Sem caneta, pedindo tesoura e régua do amiguinho. E a gente falou, não, a gente vai padronizar. Primeiro vamos fazer uma lista da rede inteira. A escola lá de Itupava Central vai ter o mesmo material da escola do centro ou da Ponta Aguda. Vai ser a mesma. Fizemos isso. Identificamos qual que ia ser o material.
desde a educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental, fazendo, obviamente, a separação de cada uma das idades. E a gente sabe, né, como a família, assim, que a lista de material escolar é uma coisa que preocupa muito os pais no começo do ano, né? Tem muitas contas novas chegando ali, IPTU, né, o IPVA, enfim, e a lista de material escolar sempre presente ali já arrepia os pais, né? André, quando a gente começou, né, porque às vezes as pessoas também não entendem a burocracia do público, né? Então, logo que eu cheguei, em janeiro de 2023, eu já vim com essa ideia, e quando eu verifiquei lá na ponta que realmente tinha necessidade, eu falei, não, vamos começar a fazer isso já. Então, durante de 2023, praticamente todo a gente trabalhou para vencer a burocracia do processo licitatório, de tu poder colocar o que tu gostaria, mas sem fazer o direcionamento, porque da mesma forma o material, eu pensei, gente, a gente não pode dar qualquer coisa. Exato. Eu não posso dar uma tesoura que não corta. Isso. Eu fui em algumas unidades que as professoras me faziam um desafio, eu quero que tu pegue esse papel A4, essa tesoura, e corta. Tesoura mastigava e não cortava. Então eu falei, não, a gente não pode fazer isso. Nós temos que fazer uma coisa de qualidade. Exato. E foi isso que a gente fez. Legal. Material de qualidade. Uma cola que cola, uma tesoura que corta, um lápis de forma anatômica. Não fica quebrando a ponta o tempo todo. Exato. A canetinha, aquela com ponta retrátil, porque as crianças colocam uma força maior do que o necessário e acaba quebrando, se não for assim. Então a gente pensou em cada um dos detalhes. O uniforme, eu sou pai, eu falei, gente, nós temos que fugir do branco. O branco é problema, vamos pro mescla, que é uma cor que dá uma possibilidade maior. O moletom, por exemplo, eu falei, gente, a gente precisa fazer tanto o punho, gola e o rodapé do moletom, uma cor escura. Vamos fazer um azul escuro, porque são as partes que mais sujam. Sim. Então vamos fazer assim. Legal. Então tudo passou por mim, pelo meu crivo, pela minha análise com a equipe da Secretaria de Educação, que é maravilhosa, mas eu me dediquei para que isso fosse efetivamente um divisor de águas da educação de Blumenau. Então foi tudo muito, muito, muito gratificante quando a gente começa a entregar isso. E aí, quando a gente começou a divulgar isso no ano passado, olha, ano que vem, não se preocupe com o uniforme, não se preocupe com o material que nós vamos dar. Chegou no final do ano, toco o telefone lá da Secretaria de Educação, e é uma mãe. Queria falar com o secretário de Educação. Eu falei, passei o telefone para mim, ela, olha, eu estou vendo as entrevistas do senhor, que o senhor está falando de material, de uniforme, eu queria saber se o senhor está falando isso sério mesmo. Eu falei, sim, imagina, a gente não ia brincar com uma coisa tão séria. Ela falou, olha, então, eu quero dizer para o senhor que nós vamos ter um Natal melhor na minha casa, porque eu tenho 5 filhos na rede, e eu sempre guardava o 13º meu, do meu marido, para poder comprar o material no início do ano. E aí, se o senhor está me garantindo mesmo que vocês vão dar, a gente vai poder fazer uma ceia de Natal melhor, vai poder comprar um presentinho para os nossos filhos, porque a gente não vai precisar mais guardar esse recurso. Então, sem sombra de dúvidas, né, a gente conseguiu com essas ações, tanto na parte pedagógica, quanto na parte psicológica, quanto na parte social. Nossa, então foi muito gratificante, realmente, esse momento que nós vivenciamos aí da entrega do... São feedbacks como esse que faz tudo valer a pena, né, vereador? Maravilhoso. Ver a alegria, a gente foi entregar no primeiro dia de aula os kits de material, as crianças abrindo, né, a caixa do material e se deparando com aquele material novinho, tudo perfeito, cheirinho de novo. Olha, é emocionante. Legal, né? Emocionante demais. Acho que até a questão do uniforme tem duas coisas que eu acho que também é importante ressaltar. A primeira é que tem o escudo, né, a bandeira de Blumenau, né, no peito, que eu acho que, porra, isso aí, pra quem ama Blumenau, né, um prato cheio, assim, é bem legal, tu já vê que a criança já carrega, né, esse símbolo, né, de ser blumenauense já desde cedo. E a outra questão é que tu não tens nem a distinção dentro da escola do que pode comprar o uniforme do que não pode, do que tinha lá um uniforme diferente, né, por ter uma vulnerabilidade social, mas também entre escolas, né? Ah, tu é de escola tal, né? Às vezes isso até, a gente sabe que a gente já foi também moleque, né? Às vezes gerava uma briga, ah, não, tu é do colégio tal, então eu vou te pegar aquele negócio todo.